cansado, desanimado, perdido. É assim que as pessoas resumem o motivo pelo qual pararam aquele projeto literário. Ou, alternativamente, elas dizem: olha, comecei a escrever, mas não consegui avançar, né? Não me sentia criativo, achava que as coisas que eu escrevia eram bobas, eram sem graça, eram repetitivas, de que as coisas que eu escrevia não provocavam mais ideias, não se desdobravam, não iam além. E de algum modo, esse desânimo da escrita é muito parente do desânimo que impede a escrita. Mais uma vez a gente vai reencontrar a ideia que está em Spinoza e está em Caetano Veloso, de que a alegria é revolucionária. Olá, meu nome é Thiago Novaes e você está no Prelo. Vamos combinar uma coisa. A gente não sabe usar o nosso tempo. A gente usa muito mal o nosso tempo. A gente não sabe lidar com as demandas e expectativas dos outros, né? Isso é uma tendência, né? Eu digo isso com boca cheia porque eu acho que a gente vive, né, num limite, num esgotamento de um modelo, né, que tem sido o modelo do trabalhar mais para conseguir mais, né, que tem sido o modelo do olha, vai me passando tarefa ou eu vou ficando com a agenda aberta até que eu tenho um colapso. Aí eu tenho que esvaziar, eu tenho que tirar férias, aí eu tiro licença, né? Eu vou trabalhar, eu vou descansar, vou para outro lugar, e aí volto a trabalhar mais devagar, mais calmo, né? E até que tudo se repete de novo. Eu vou pego mais trabalho, ou seja, de algum modo, o modo como a gente tem lidado com o nosso tempo vai enchendo, até que estoura, né? E esse estouro, ele é sempre prejudicial, porque ele sempre implica numa interrupção, né? Numa espécie de suspensão das coisas que a gente precisa fazer. Em geral, muitas das coisas que a gente precisa fazer são as menos urgentes. E essas coisas são as últimas a serem retomadas, são as mais delicadas, são as mais sensíveis, né? Estamos falando aqui da literatura, por exemplo, né? Então a gente tem uma tendência... e é um modelo que acho que a gente já vai encontrando uma saturação, um cansaço, uma extenuação total, que é a do fazer mais, ou seja, conseguir mais, né? Para conseguir mais você tem que fazer mais, né? Para conseguir mais você tem que trabalhar mais, né? E em desconsideração grande com a qualidade desse trabalho, em desconsideração grande com os elementos que fazem um bom trabalho, com os elementos que criam, ou seja, uma boa obra, né? Um sujeito cansado, exausto, né? Com uma dificuldade de enxergar, né? Com problemas de sono, ele não vai escrever um bom livro, né? E ele não vai nem conseguir ler um bom livro. E isso é uma preocupação para nós, porque a gente está aqui para criar condições, né? Para que você possa escrever um bom livro, né? E com certeza você não vive mais, né, no ambiente do século XVIII, ali, século XIX, né, onde você mora num campo, onde você tem ali o dia inteiro para você não é um herdeiro, não é um herdeiro, é com essa pessoa que eu estou falando. Talvez você tenha, maravilha, né? Mas mesmo você, né, eu acho que a gente tem, vamos dizer, uma espécie de valorização do estar ocupado, né? Como se estar ocupado, estar estressado, estar cansado, meio que desculpa tudo. E a gente não consegue nos permitir para antes, né? Ou seja, ser senhoras e senhores do nosso tempo e saber as palavras que a gente pode usar para resguardar esse tempo, né? Então, é disso que a gente vai falar, mas hoje a gente vai se aprofundar numa pesquisa, né, que eu mencionei nos últimos 2 episódios, né? Esse episódio do qual a gente está... esse episódio de hoje, ele, vamos dizer que dá uma continuidade, né, à conversa que a gente estava tendo sobre ética do trabalho, sobre método do trabalho, sobre uso do tempo e de como que você pode fazer para resguardar esse uso, como que você pode fazer para se valer da sua vida como um laboratório de experimentação, de criação, né?
como faziam os músicos, né? Como faziam os compositores, os pintores, né? Essa sensibilidade entre pele e mundo, né? Essa ideia do humor, de observar como que você está se sentindo, de cuidar de si, cuidando da sua obra, né? Ou seja, você não precisa produzir a sua obra às custas da sua saúde, da sua pressão arterial, né? Da sua condição cardíaca, enfim, né? E assim por diante. Você entendeu o que eu quero dizer. Vou resgatar esse projeto, que é um projeto que diz assim: primeiro lugar, você tem que se concentrar no seu humor, no seu bem-estar. Né? Se você está escrevendo todos os dias pela manhã, não está acontecendo, não está rolando, né? Você não se sente produtivo, você sente que a coisa está repetitiva, você tem que parar. Né? Você tem que se concentrar no seu bom humor e no seu bem-estar. Você tem que cuidar disso até resolver isso. Né? E uma vez que você esteja tranquilo, de bom humor, você vai se valer disso, né, para dirigir, para orientar a sua motivação e seu foco. Não é possível, né, você seguir focada, motivada, sem bom humor, sem leveza, né, sem bem-estar. Né? Ou seja, a pesquisa que a gente encontra, né, dentro dessa área da psicologia positiva é de que as pessoas que tem um humor um pouco melhor do que de um grupo, do que em comparação com outro grupo, testado em laboratório, né, tendem a resolver problemas lógicos com muito mais eficácia. Né? Esse grupo de pessoas que se sentem bem, né, eles tendem a considerar um leque mais amplo de ações, né, a estar mais abertos a experiências novas, a integrar melhor informações que se recebe. Né? O bom humor, ele impulsiona a criatividade, a nossa capacidade de fazer coisas. Né? Ou seja, se sentir bem altera nossos padrões de pensamento e o nosso comportamento. Né? Quando a gente está bem, a gente abre a mente, a gente recebe mais informação, a gente enxerga mais possibilidades à nossa volta. Né? É interessante, né? Porque o ceticismo, a sisudez, o mau humor, ele é muitas vezes visto como lucidez, né? como clareza de pensamento. Né? Na academia isso é verdade, na universidade. Na literatura isso é verdade. Né? Tem toda uma classe de poetas que não pode aparecer sorrindo, que acha que a boa poesia ela nasce do sofrimento e só do sofrimento. Ou seja, não é um sofrimento elaborado, não é um sofrimento com uma boa infância, ou seja, não é um mau humor, né? Como uma espécie de lucidez. É claro que os escritores, sendo inteligentes, né, e por conta disso sendo lúcidos, né, eles conseguem ver coisas que eles não gostam, que a gente não gosta. Né? Ou seja, o realismo, ser realista nesse mundo é enxergar um mundo difícil, com perspectivas bastante sérias, bastante graves. Né? Mas abraçar o pessimismo em todas as áreas da vida limita a nossa visão, impede que a gente enxergue dimensões distintas da realidade. Né? Um poeta que não vê importância em brincar com uma criança, talvez ele esteja tomado por uma miopia grave. Né? Isso implica, obviamente, a filtrar as coisas que nos chegam. Né? A gente tem um pressuposto de que tudo que chega até nós a gente tem que consumir. É um pouco como a nossa agenda, né? Que vai sendo enchida, né? Por fatores externos, muitas vezes, até a gente ficar completamente saturado. Né? Da mesma forma, a gente usa a tecnologia como uma espécie de aceitação passiva. Né? Ou seja, todo link que nos manda a gente abre. Né? Tem um pressuposto absurdo aí de que eu seria um ser humano melhor, mais consciente, né, se eu assistia crianças morrendo na faixa de Gaza, entre os detritos, num aparelho eletrônico, enquanto tomo meu café da manhã todas as manhãs. Né? Ou seja, ou eu sou obrigado a me posicionar em relação a todas as questões, né, geopolíticas. Ou seja, agora, eu, Thiago, você tem que se... Sabe, tem gente que cobra isso da gente. É quase isso, né? O que você achou do rival, né, que foi envenenado pelo autocrata russo, né? Ou seja, é uma ideia absurda de que a gente precisa, né, absorver tudo. A gente não consegue absorver tudo. E a gente está tomado por essa poluição. Poluição dos fatos, poluição dos afetos, né, poluição da agenda e assim por diante. Inversamente, um humor
aberto, um humor receptivo, é a energia de que a gente precisa. É uma energia que move o florescer humano, e isso comprovado pela ciência, comprovado pela psicologia, né? O bom humor ele é uma composição, né? É um coquetel de hormônios, né? Ali tem endorfina, serotonina, dopamina, oxitocina, que são conhecidos como os hormônios do bem-estar. Então a endorfina ela é liberada quando a gente faz atividade física, por exemplo. Ela diminui o desconforto, ela traz felicidade, uma sensação de plenitude. A serotonina é um hormônio que regula o humor, o sono, né? E também produz o bem-estar. A dopamina é um hormônio da recompensa. A gente fala da geração dopamina com relação aos aplicativos, né? Caça-níqueis que a gente tem aí à disposição nos celulares e tal. Né? Então é um hormônio da recompensa, da motivação, do prazer. Né? A dopamina nos permite estar concentrados por mais tempo. Né? E a oxitocina é o hormônio do amor, que também está associado à confiança, à construção de relacionamentos e assim por diante. O bem-estar e o bom humor são detonadores desse coquetel de substâncias e de hormônios. Né? E eles, vamos dizer, estimulam um ciclo que é um ciclo virtuoso, no qual, né, eu, feliz, trabalho bem, trabalho realizado, e isso me deixa mais feliz. Ou seja, isso é um ciclo. Né? O bem-estar ele reduz, né, o estresse, a ansiedade, a angústia, o desânimo. A Barbara Fredrickson, que eu mencionei também na semana passada, semana retrasada, no último episódio, ela vai falar também sobre o poder, né, de desfazer, né, os efeitos, né, o poder do bom humor, do bem-estar, de desfazer emoções negativas, que liberam hormônios de estresse, como adrenalina e cortisol. Né? Parece que a nossa sociedade contemporânea vive à base de adrenalina e cortisol. Eu conheço gente que, a todo momento, parece estar num estado constante de alerta, né, de urgência, né, de ansiedade e de susto. Né? E de medo, né, porque isso é medo. Né? E com o tempo a saúde sofre, a gente já não consegue se concentrar. Né? Pois é, o bem-estar ele tem o poder de desfazer isso. Eles fizeram uma pesquisa onde eles chegaram para os estudantes universitários, né, que em geral são os cobaias, né, dessas pesquisas em psicologia, e falaram, olha, você tem 1 minuto para preparar uma fala em público. Não sei se você sabe, mas tem poucas coisas tão terríveis, né, para uma pessoa do que preparar uma fala em público. Né? E aí elas tiveram esse 1 minuto para preparar. E depois elas foram convidadas, aí dividiu, né, metade do grupo, metade assistiu um videozinho, levemente alegre, levemente para cima, assim, e o outro grupo assistiu um vídeo meio para baixo. Né? Aqueles que assistiram ao vídeo alegre, eles levaram menos tempo para retornar aos batimentos, a frequência cardíaca regular e a pressão arterial regular. Ou seja, quando você tem alguma injeção de humor, de bom humor, de bem-estar, você se recupera mais rápido. Né? Em terceiro lugar, mais um motivo para a gente poder pensar, né, no caráter produtivo e criativo, né, do bem-estar para a escrita, é que esse bom humor, esse bem-estar, ele enriquece a sua vida de modo geral. Em 2005, uma equipe de psicólogos mergulhou num corpo de estudos. Eles investigaram mais de 200 artigos, né, que estudavam a imbricação complexa e difícil entre felicidade e realização pessoal, ou seja, renda, saúde e assim por diante. Né? Ou seja, esses mais de 200 papers, eles compilavam a pesquisa de 225 mil pessoas. Né? E aí eles descobrem que não é que a gente se realiza profissionalmente e depois, por conta disso, fica feliz. É o contrário. As pessoas em geral que têm condições, obviamente, subjetivas, que tiveram uma infância minimamente saudável, né, para serem felizes, para serem alegres, para sustentarem, vamos dizer, essa alegria, elas não eram apenas mais sociáveis, mais otimistas e mais criativas, como elas também realizavam mais coisas. Elas tinham amizades mais duradouras e elas tinham salários melhores. Né? Elas tinham mais resiliência, ou seja, quando vinham as marés ruins, porque a maré ruim chega
a qualquer um, né? Para qualquer pessoa vem doença, vem sofrimento, vem morte, vem guerra, vem pandemia, etc. Né? Essa pessoa ela tinha mais condições de se recuperar, ela tinha mais resiliência. Ela derrubava, ela caía do cavalo com menos frequência. E elas eram mais criativas também. Né? Ou seja, as pessoas que, de alguma forma, cuidam dessa dimensão, não estão tão acostumadas ao estresse, ao mau humor, né, a sisudez, né, elas têm vidas mais interessantes, né, em suma. Né? Ou seja, é a tendência ao bom humor que conduz à realização pessoal e não o contrário. Né? Desse modo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como estimular esse nosso o nosso humor e o nosso bem-estar, né, como condições de um bom trabalho. Mais uma vez, se você escutou meu último episódio, né, eu fiz uma crítica a isso. É claro que todo humor é um humor complexo. É um humor que se baseia, vamos dizer, somos carregados de emoções contraditórias. Né? E o sofrimento ele traz uma sabedoria. Né? Existe um estudo bem interessante que o Freud faz das pessoas que se recusam a enfrentar uma perda. As pessoas que se recusam a enfrentar uma perda, elas se tornam melancólicas. Aquele sujeito que não vive a perda, né, plenamente, ela carrega uma melancolia dentro de si. Existe um texto chamado Luto e Melancolia, justamente tem a ver com o processo saudável, né, de perda, de sofrimento, e o processo neurótico de perda e de sofrimento, que é você se recusa a perder e você vive. Por conta disso, você vive à sombra do objeto perdido. Né? Você incorpora esse objeto e convive com ele, ao mesmo tempo em que a sua vida passa por meio dessa recusa, né, a ser toldada por essa nuvem escura nos meses e anos que se seguem à perda. Né? E essa perda pode acontecer na infância, ela pode ser até inconsciente. Você pode ter uma melancolia cuja perda original você desconhece. Aí você precisa ir numa terapia, precisa ir numa análise para entender. Então, eu acho que, mais uma vez, a gente vai inverter a ordem, né, ordinariamente vista das relações. A primeira coisa que você tem que fazer é se sentir melhor, se sentir bem. Né? É muito interessante porque vou contar uma coisa bem recorrente que acontece, que muitas vezes eu estou super cansado. Super cansado. Eu falo, nossa, hoje eu preciso parar, né? E tomo um dia assim para pegar as coisas num ritmo mais vagaroso, mais tranquilo, né? E é até engraçado falar, porque em geral esses dias começam tranquilos, eu abro um livro, né? Alguma coisa que não tem, vamos dizer, um propósito específico. E aí dá meia hora, 40 minutos eu nessa condição e eu sou tomado por uma alegria, por uma vontade de fazer, por uma vontade de criar. Sou tomado. Ou seja, é só desobstruir o caminho, né, com essa nossa ideia de missão, do fazer, do cumprir, né, que você meio que desarvora, né, ou seja, arvora, né, vamos inverter um pouco, mas desobstrui o caminho. Né, desobstrui o processo. Né? Digo isso porque, mais uma vez, uma das causas principais das pessoas não seguirem com o projeto delas, de escrita, se sentirem cansadas, desanimadas e confusas. Né? E eu pergunto para você, inversamente, quando foi que você se sentiu na sua vida mais animado e feliz? Qual foi o momento mais solar, ou mais inebriante, sabe? Onde você fazia as coisas, trabalhava e não tinha... não ficava contando as horas, não ficava olhando no relógio, não ficava contando os dias para a chegada das férias ou qualquer outra coisa. Né? Eu, pessoalmente, eu consigo resgatar 3 momentos. Então, o primeiro momento, eu nunca me esqueço... na adolescência, das aulas de teatro, né? As aulas de teatro eu tinha 14, 15, 16 anos. Durante 3 anos eu fiz teatro na escola. E a gente ensaiava uma peça, né? Uma vez foi Gota d'Água,
do Chico Buarque, da outra vez foi Liberdade, Liberdade, que era uma peça super interessante, na verdade um compilado de trechos de outras peças de teatro sobre a liberdade, a democracia, né? A questão política e assim por diante. Mas beleza, tinha Brecht, tinha Shakespeare, né? Eu lembro que eu fiz uma cena de Marco Antônio e tal, e era inebriante, tá ali, né? Ensaiar, eu me sentia vivo, como poucas vezes na vida eu me senti, né? E você tinha que memorizar falas. Eu lembro que era uma facilidade memorizar as falas, e eram páginas e páginas, né, de um texto. E então, passando a pergunta para você, né? Que momentos que você se sentiu mais animado e feliz? Que momentos que trabalhar foi uma diversão, foi uma farra? Que momentos que o tempo fluiu, em que você esqueceu da vida porque você estava vivendo intensamente, né? Então, a proposta é que você consiga estudar um pouco esses momentos para entender o que te faz, o que produz para você o bem-estar, né? Além do teatro, eu posso falar da dança, né? Eu posso falar dos momentos de cozinhar com as pessoas, né? Ou seja, tá um grupo de amigos numa cozinha, bebendo, ouvindo música, cozinhando, né? Ou terminando um projeto literário, aquele momento em que tem muito entusiasmo, a coisa já está mais ou menos pronta e você vai revisando. É muito alegre esse momento para mim, né? Ou uma terceira situação que me deixa propriamente feliz é chegar numa cidade nova, né? Conhecer uma cidade nova, conhecer uma culinária nova, né? Você vai me ver falando, pensando, tirando foto, né? Entusiasmado, querendo me mudar para aquela cidade, né? Em que situações para você tudo te inspira, né? Você não vê o tempo passar, aquilo que você faz todo sentido e você se sente expandindo, crescendo, né? É muito curioso acompanhar isso nas artes, ou seja, nas artes, nos movimentos culturais, né? Você vê a formação de grupos, então os modernistas de 22, os mineiros, né? Anos 60, anos 70, grupos musicais, né? De como certos, né? Você junta 4 pessoas muito entusiasmadas e complementares em termos de habilidades e personalidade, como isso funciona, né? O movimento cultural em torno do hotel Chelsea, em Nova York, né? Como passaram pessoas que estavam indo para lá para fazer junto, para tomar de empréstimo aquela energia, e de como isso funciona, né? O convite aqui é que você observe melhor o seu humor, essas ondas, né? De dia, de noite, sozinha, sozinho, ou com as pessoas, cansada ou descansada, né? No começo ou no fim da semana, e incorporando sugestões, descartando sugestões e assim por diante, né? Nessa nossa conversa de hoje no próximo episódio do Prelo, eu vou falar de 3 grandes impulsos do bem-estar e do bom humor que são comprovadamente eficazes, né? 3 grandes impulsos do bem-estar e do bom humor que vão te deixar mais aberto à sua experiência, que vão estimular a sua associação, porque escrever é poder associar livremente, escrever é destravar, né? Aquela experiência que você tem, aquele jogo de linguagem que é seu, as coisas que você já ouviu. Acredite, tem um universo dentro de você, né? Olha, não tô te vendo aqui, mas eu tenho certeza que existe um universo dentro de você, né? Feito de coisas bonitas, feito de coisas tristes, feito de coisas alegres, né? E o bom humor e o bem-estar, eles ajudam a jogar, eles ajudam a brincar, né? Então, o primeiro grande impulso é justamente esse, o jogar, né? Tem um físico chamado Richard Feynman, muito conhecido pelos seus métodos de didática, pedagogia, e também um dos maiores físicos da sua geração, né? Ele era um cara jovem, um dos mais jovens professores de uma das mais renomadas universidades norte-americanas, a Universidade de Cornell. Era vamos dizer, um expoente, uma promessa dentro da física. Ou seja, ele tinha tudo para estar no momento da sua vida, assim, tá vivendo o seu momento. E, no entanto, ele estava cansado, né? Estava cansado da física. Por quê? Porque a sua esposa tinha morrido de tuberculose em junho
de 1945, alguns meses antes do fim da Segunda Guerra, e meio que o encanto para ele da física desapareceu. Então ele dava aula, ele gostava de dar aula, e ele ia de tempos em tempos para a biblioteca. Ele ficava lendo Mil e Uma Noites lá, né? Se divertia, relaxava, mas ele não conseguia mais pesquisar. Embora fosse um promissor, uma figura promissora, ele não conseguia mais pesquisar, né? Era fácil não fazer nada, né? Ele ainda gostava de ensinar, ele só não gostava de trabalhar. No fim dos anos 40, ele já tinha se habituado à ideia de ser um físico que não pratica a física, né? E aí aconteceu uma coisa muito maluca, porque ele estava na cantina da universidade, numa mesa, isolado, sozinho ali, e diante dele tinha uma outra mesa com um grupo de estudantes conversando, entretidos e tal. E um desses estudantes estava rodopiando um prato, né? Ele girava o prato para o alto, assim, ficava rodopiando um prato. Richard Feynman percebeu que o logo da universidade, ou seja, o símbolo da universidade ficava no centro do prato, parecia girar, parecia rodopiar mais rapidamente do que o próprio prato. Aquilo era uma coisa boba, mas instigou nele uma curiosidade, né? Óbvio que para alguém que tinha ajudado a decodificar a fissão nuclear, aquilo não significava nada. Mas esse pequeno momento de curiosidade estimulou nele uma grande epifania, né? Ele se lembrou de que, quando ele tinha sido levado para a física, né, ele foi conduzido para a física com o desejo de brincar, né? Ele lembrou que, quando ele começou, ele fazia porque tinha vontade, ele não fazia porque ele era famoso, ele não fazia porque aquilo ia gerar a ele não sei quantos pontos na carteira ali, sabe? Era algo que a física era algo com que ele conseguia brincar, né? E aí, essa ficha caindo, ele falou, nossa, eu vou me aproximar disso não como um trabalho, mas como um jogo. Eu vou voltar a me divertir, né? E aí ele vai falar, Richard Feynman, que ele assumiu uma nova atitude, né? Assim como ele lia As Mil e Uma Noites na biblioteca por prazer, ele ia brincar com física novamente, sem se preocupar com a importância ou com o valor de ter determinada descoberta. Só que, claro, né? Quanto mais você mergulha em alguma coisa, mais fascinante aquilo se torna. Ou seja, um estudo dos pratos foi comparado por ele ao comportamento dos elétrons dentro de um átomo, né? E comparado com um estudo, com um trabalho que ele já fazia de eletrodinâmica, né? Quando ele foi ver, ele estava trabalhando de novo, né? Mas sem que isso se parecesse com um trabalho, mas como uma brincadeira. Você vê, esse não é um caso isolado. Além do Feynman, outros, ao menos mais 6 vencedores na área de ciências do Prêmio Nobel, eles tributam a obtenção do prêmio a um certo espírito lúdico, né, de aproximação da questão. Ou seja, a dupla, o James Watson e Francis Crick, que descobriram a estrutura do DNA, o Alexander Fleming, que descobriu a penicilina, a Donna Strickland, que descobriu o funcionamento dos lasers, brincando com os lasers, né? Tem um sujeito, inclusive, que fala, é um sujeito chamado Konstantin Novoselov. Ele fala, se você tentar ganhar o Nobel, você não vai conseguir. Eu diria a mesma coisa para você. Se você tentar escrever uma obra-prima, sabe? Se você tentar ser a maior romancista da sua geração, ou o maior romancista da sua geração, você não vai conseguir, sabe? Você não vai nem chegar perto, né? A função fisiológica do jogo é, de alguma maneira, restaurar o indivíduo mental e fisicamente numa atividade que seja agradável, numa atividade que seja relaxante, né? Quando a gente era criança, a nossa vida ela era impregnada de aventura, né? Então, por que não criar uma aventura, né? E ela pode ter as suas regras, né? Você pode brincar com o que você quiser, né? Pesquisadores da Universidade de Miami, junto com a Universidade de Nova York, em 2020, eles tentaram estudar os efeitos de você tentar se aproximar do mundo com um senso de aventura. Ou seja, eles distribuíram para 130 participantes um GPS do lado de uma espécie de pager, um aplicativo no celular,
que de tempos em tempos tocavam um lembrete com a pergunta: como é que você está se sentindo? Feliz, triste, alegre, esperançoso, cansado, entusiasmado, desanimado e assim por diante, né? E aí o que eles descobriram? Eles descobriram que quem costuma fazer caminhos diferentes para o trabalho, né? Variar, criar variações na vida, né? Provar um café novo, sabe? Provar uma lanchonete nova. Essas pessoas elas costumam se sentir mais felizes, mais animadas e mais relaxadas, né? O jogo, a brincadeira, a aventura cria dentro de nós uma certa noção de escapismo, né? Da mesma forma que muitas vezes a gente pode criar uma persona distinta, ou incorporar certas personas, né? Então, você pode incorporar a personalidade de um colecionador, ou seja, ir buscar LPs raros, plantas raras, roupas interessantes num brechó, ou observar, vamos dizer, tirar foto de nuvens com o seu celular, sabe? Ou você pode assumir, vamos dizer, a persona de um competidor que gosta de esportes, que gosta de ganhar, que luta para ganhar de alguma forma, ou superar os próprios limites, ou de um explorador que quer descobrir novos lugares, novas coisas, caminhar, descobrir cidades, assim por diante, né? Você pode ser um criador, você pode ser um contador de histórias, né? Inventar, entreter os outros por meio da dança, do teatro, da interpretação, da escrita. Você pode fazer isso por meio da improvisação, do jogo, do diálogo, né? Você pode querer dirigir coisas, né? Como fazem desde um diretor cinematográfico até um político, um sujeito engajado numa ONG, né? Até um sinestésico, alguém que quer sentir o corpo no vento, no ar, uma acrobacia, uma ginástica, uma corrida e assim por diante, né? Isso são formas de jogar. Também são formas de jogar o acolhimento da curiosidade, né? Tudo que nos deixa curiosos também ativa a nossa memória. A gente tem tendência a lembrar muito mais das coisas pelas quais a gente sente curiosidade. Então, claro que a gente vai ser muito melhor, muito mais eficiente, muito mais interessante naquilo que nos estimula, né? Essas coisas interessantes, elas estimulam a dopamina, né? E com isso a gente consegue se concentrar por mais tempo. Tem um biógrafo chamado Walter Isaacson. Ele já fez biografia do Leonardo da Vinci, do Steve Jobs, e uma das coisas que ele enxerga em comum dessas grandes personalidades que ele narra e investiga é que nutrir a curiosidade por tudo, né, não nos torna apenas mais criativos, mas é também um ato que enriquece a nossa vida, né? Mesmo as coisas que a princípio não nos divertem, a gente pode sempre colocar um lembrete, se fazer essa pergunta com aquilo: como que seria essa atividade se essa atividade fosse divertida, né? Pensa naquela coisa a coisa mais chata possível. Como que seria e que você tem que fazer com regularidade, né? Thiago, eu não gosto de emitir nota. Thiago, eu não gosto de ir na lavanderia. Como que seria isso se isso fosse divertido? Thiago, eu não gosto de levar o meu filho para brincar lá com uma turma, eu tenho que ver os pais, eu não sei o quê. O que eu posso descobrir aí de fonte de aprendizado, né? Então, desacelerar, curtir o processo, né? O Csikszentmihalyi, que é aquele psicólogo húngaro da psicologia positiva, já abordei ele aqui mais de uma vez no Prelo. Ele vai estudar a diferença entre jogadores de futebol e alpinistas. E ele vê que são dois tipos muito diferentes de atividade, né? Em geral, os alpinistas, eles conseguem, vamos dizer que, mergulhar no processo, né? Eles conseguem desaparecer. Essas pessoas, em geral, são mais realizadas, né? Viver plenamente é fazer algo e se esquecer da vida, né? A gente está mais vivo quando a gente esquece que a gente está vivendo, sabe? É o contrário, se a gente for parar para pensar, do estado de alerta, né? Do estado de prontidão, né? Numa cidade em que você não consegue pisar na rua, né? Sem que você precise ficar atento o tempo todo a tudo, né? Essa é uma cidade que vai inibir o seu devaneio, né? É tão óbvio isso, né? É tão evidente. E é curioso porque, em geral, a ansiedade e o estresse, eles acabam com o jogo,
né? Esses psicólogos adoram fazer experimentos com ratos albinos, né? E aí eles veem que os ratos, os mamíferos, eles costumam ser muito... Eles brincam, eles gostam de brincar. Existe um impulso do jogo ali. Mas é só você enredar esses ratos em certos obstáculos, deixar eles tensos, que o comportamento do jogo acaba na hora, né? Para crianças, para adultos é a mesma coisa. Você precisa de um ambiente não ameaçador, relaxante, para a criança brincar, né? E ao mesmo tempo, desinvestir dessa ideia tão séria do fracasso, né? Se você incorporar tudo como ensaio, né? Se você incorporar uma abordagem experimental na vida, né? Ou seja, nada é definitivo, né? Ressignificar a ideia de perder, né? Qualquer missão é uma aventura, é uma brincadeira, um conto, né? Tentar tirar uma música no piano, né? E cada tentativa malograda, ou seja, cada vez que eu erro, te dá pontos, não te tira pontos, né? Vamos fazer de conta de que a escrita é um jogo na qual quanto mais você perde, mais você aprende e mais pontos você ganha, né? Ou seja, quanto mais você se joga, né, mais pontos você ganha, né? Essa é a abordagem experimental, né? E por último, nesse aspecto dentro da esfera do jogo, no próximo episódio a gente vai falar de mais outros 2 potencializadores, né, do bem-estar e do bom humor. Mas terminando nesse episódio, essa ideia de você ser muito sério naquilo que você faz, mas sem ser sisudo, né? Nada mais chato do que brincar, jogar com alguém que leva tão a sério o jogo que não consegue se divertir, não consegue relaxar, né? Que tem uma noção de competitividade muito agressivo, né? Ou seja, como que eu posso fazer? Esse é um outro post-it que você pode anotar do lado do seu computador. Como que eu posso me aproximar disso? Né? Não importa o que isso seja, tudo que você faz, né? Na verdade, com uma seriedade serena, desapegada e tranquila, né? Isso, sem dúvida, vai impulsionar suas associações livres. Isso, sem dúvida, vai te levar de volta para a infância. Vai estimular sua curiosidade, vai fazer você enxergar alguma cor, alguma tonalidade, né, que vaza uma cortina do quarto, da casa, da sala, que você nunca reparou antes. E aí você vai transformar isso em literatura. Você vai transformar isso em experiência. A gente chega ao final de mais um episódio de Prelo. Eu gostaria de tributar essa discussão a um livro que eu tô lendo, estudando, um livro relativamente recente, que se chama, não tem ainda a tradução em português, mas provavelmente vai ter, porque ele é um sucesso nos Estados Unidos, é um sucesso nos países anglófonos e outros países, que se chama Feel Good Productivity, de Ali Abdaal. Feel Good Productivity, de Ali Abdaal, né? Esse episódio foi uma análise comentada, uma análise crítica desse livro, que quem tiver a oportunidade, a chance, eu recomendo. O link está na descrição do episódio. E é isso, pessoal. Não esqueçam de dar 5 estrelas no programa para que o programa chegue a mais pessoas. Não esqueça de seguir o Prelo no seu tocador favorito. E se você ainda não se inscreveu no canal Escrita Criativa, escritacriativa.net.br. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau!